Você que está me acompanhando na série Jardim Encantado, você não pode deixar de assistir esse vídeo, porque eu vou ensinar você como fazer essa coluna topiária. Tenho certeza que você vai adorar todas as dicas. Então, não esqueça, né? Papel e caneta na mão e vem comigo! Papel e caneta na mão, então vamos fazer nossa coluna de balão. Para iniciar, eu vou fazer a base. E a base, eu dividi ele em clusters de diferentes tamanhos. Então aqui eu tenho um cluster de 9 polegadas, de 8, 7 e 6. Então eu diminui 1 polegada entre um cluster e outro. Para amarrar, vou usar o balão 260, vou tirar o ar dele. Vou pegar o cluster de 9 polegadas. Vou amarrar o 260 e agora eu vou colocar o cluster de 8 polegadas encaixado em cima do meu cluster maior. Sempre eu vou empurrar os 4 dedinhos, puxo o 260 e faço um 8. Posso passar em 2 ou em 3 balões. Volto aqui para o meio. Pego o meu próximo cluster, que é inflado a 7. Lembrando que todos os balões aqui, eu usei balões de 11 polegadas. Então eu peguei balão de 11 polegadas e inflei o cluster 9, 8, 7 e 6. Aqui eu tenho um 260, ó. Eu empurro e passo. Pego o último cluster, encaixo, empurro e passo o 260. A sobra do 260 é só soltar, que já está preso todos os meus clusters num único 260. Então aqui é a minha base, então eu vou deixar ela de lado e vou fazer uma topiária de balão. Uma topiária de balão, ela vai 12 balões. Então eu vou inflar os balões para fazer a parte rosa, que eu vou usar o balão rosa, e aí o miolo ele é um pouquinho menor. O balão rosa, eu vou inflar eles todos a 9 polegadas. Só que tem um segredo na amarração. Então, acompanhe que você vai saber esse segredo. Eu vou inflar no inflador. Vou pegar um medidor a 9 polegadas e vou medir. Então aqui eu tenho uma dupla inflado a 9 polegadas. Eu vou fazer a amarração, só que ao invés de eu fazer bem apertado, eu faço aquela amarração frouxa. Então eu pego bem no início dos 2 bicos e amarro. Então para fazer a topiária de balão, tem que ser feita dessa forma a amarração. Então eu vou fazer 5 duplas e mais uma dupla amarela inflada a 7,5. E com a mágica da edição, tenho aqui os meus balões todos já inflados. É muito importante quando você infla os balões e vai armazenar para um dia para o outro, usar saco plástico. Então eu uso muito saco plástico, então eu consigo inflar meus balões até 3 dias antes, é tranquilo. Eu coloco tudo dentro do saco para poder manter o brilho. Então aqui eu tenho as minhas duplas, todas com a amarração frouxa, e agora eu vou encaixar uma na outra para formar minha topiária de balão. Então eu sempre vou colocar ela entre uma na outra, encaixada dessa forma. Ó, encaixei, girei. Aqui eu já tenho 4 balões. Vou colocar a minha terceira dupla. Então eu vou dividir 2 balões e vou encaixar a minha terceira dupla no meio. Encaixou, gira, gira entre todos os balões. Agora eu vou colocar a minha quarta dupla. Então eu tenho 3 balões para um lado e 3 para o outro. Então eu vou encaixar no meio. Encaixou. Gira, gira, gira. Entre todos os balões. Vou colocar mais uma, que é no caso aqui a minha quinta. Então eu vou dividir 4 balões para um lado e 4 para o outro. Vou encaixar no meio. Por isso que é necessário o balão ser amarração frouxa, para poder ter espaço na hora que eu for encaixar.
Encaixou, gira, gira, gira. Então aqui eu tenho 5 duplas, ou seja, eu tenho 10 balões. E numa topeada de balão, ela vai 12 balões. Então agora eu vou pegar aqui o meu balão amarelo, minha dupla amarela, que eu inflei a 7,5. E da mesma forma, fiz a amarração frouxa. Então agora eu vou encaixar bem no meio para poder formar a minha flor. Encaixou. Giro várias vezes. E agora eu vou dividir 5 balões para um lado, mais o amarelo, 5 balões rosa, mais o amarelo. Então aqui eu tenho uma flor dupla, então, ou seja, uma topeada de balão. Caso você não queira fazer uma flor, você pode fazer o balão amarelo do mesmo tamanho que foi inflado o rosa, no caso a 9 polegadas, e assim vai ficar uma bolinha de balão, que a gente chama de topeada. Então também tem essa forma de fazer. Mas como aqui eu quero fazer uma coluna de flor, né? Então eu fiz o miolo amarelo e ela se tornou uma flor de balões. Vou deixar aqui de lado. E agora eu vou fazer o processo de montar a estrutura que eu preciso. Aqui eu estou usando uma base. Então eu vou deixar de lado a minha flor e vou pegar a minha base verde. Então aqui eu vou encaixar na minha base. Ó, encaixei. Então aqui eu tenho a parte verde. E agora, aqui de lado, eu vou encaixar a minha topeada. Ó. Só que eu não quero ter esse acabamento. Eu quero, na verdade, fazer um acabamento, né? Então aqui eu vou usar balões 260. Vou fazer uma técnica que eu vou mostrar para você como que faz, para poder dar todo um contexto na nossa coluna. Então eu vou deixar de lado. Aqui eu só vou fazer uma marcação que eu preciso saber até onde vai o 260. Então eu primeiro eu coloco a minha topeada, deixa eu virar de lado assim para mim visualizar. E aí eu faço uma marcação. Então o 260 tem que vir até aqui. Então eu vou pegar um pedacinho do 260, eu vou amarrar. E agora eu vou inflar os balões 260. Vou usar a minha bombinha manual. Lembrando que eu sempre encaixo bem. 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu vou deixar somente os 2 dedinhos. Amarro bem, né? Giro bem aqui o 260. Solto e amarro. Então eu vou repetir 4 vezes. Aqui então eu tenho já os 4 260 e agora eu vou amarrar. Eu gosto, nessa técnica, nesse caso, eu gosto de amarrar todos eles e depois amarrar entre um e o outro, porque caso aconteça de estourar um balão, ele não vai murchar outro balão. Então eu gosto de sempre ter amarrado os 2 dessa forma e depois entre ele amarrar. Eu poderia vir e amarrar um no outro, mas nesse caso eu não prefiro que não seja assim. Então agora eu vou formar aqui, ó, tenho duas duplas de 260, vou formar um cluster de 260. Aí eu vou pegar a minha base. No que eu encaixar aqui, eu só vou girar uma vez para travar. E agora, vou colocar aqui novamente para ficar mais fácil. Então, qual que é o segredo? É pegar 2 balões para um lado, 2 balões para o outro e girar. Então eu vou trançar direto na minha estrutura. Vou girando. Até chegar na marcação que eu fiz. Agora eu vou fazer uma distorção de um lado. Opa, volta. Uma distorção, segura, outra distorção e travo. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Uma distorção e travo. Giro bem.
Agora eu vou travar esse balão com esse e esse balão com esse, ó. Eu giro, giro e vou girar ao contrário agora, para ficar bem travado. Ok? Agora eu vou tirar esse excesso, então eu vou pegar a tesoura, vou cortar aqui bem na pontinha e vou soltando o ar. Aí eu passo, seguro essa ponta. Agora eu vou cortar mais um. Ó, e amarro entre um e outro. Vou repetir. E amarro também. E aqui eu tenho já, ó, a minha base. Vou colocar aqui em cima. Ó, tem a minha base já com acabamento, né, de 260. Então eu vou encaixar a topiara. Então eu venho com a minha topiara e encaixo. Olha só. Aí para poder ficar firme a topiara na estrutura, eu só venho e travo entre um, ó, tem a estrutura ficar no meio, eu travo ela assim, ó, para poder ficar bem firme para não sair. Então aqui já tenho a nossa coluna topiara, só que eu quero ainda fazer mais alguma coisa para dar aquele toque especial, né? Então eu vou inflar né? Você pode usar e da sua criatividade. Então essa coluna aqui, ela é super vendável e a gente usou várias técnicas. Se você assistiu esse vídeo até o final, tenho certeza que você curtiu, né? Então não pode deixar de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário, uma sugestão, uma pergunta, alguma dúvida que eu vou estar respondendo. E é claro que você não pode deixar de me seguir nas redes sociais.